Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Trilha. Deixa eu só fechar um detalhe aqui. Oi, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um estudo do Trilha. Vou convidar a Maria Cecília para entrar comigo aqui para fazermos a nossa reflexão, nosso aprendizado desta noite. Do Evangelho segundo o Espiritismo. Oi, tudo bem? Oi, você? Graças a Deus, tudo bem. Uma grande alegria para o meu coração essa oportunidade bendita de poder aprender com você nessa noite. Não, nós que estamos aprendendo todos juntos. Estamos Isso. juntos todos aprendendo, né? Verdade. Então, nós estamos dando continuidade, né, ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 5, que fala sobre bem-aventurados os aflitos. Isso. Estamos no item 22. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Mas antes de entrar no tema, vou convidar a todos para a gente fazer a nossa prece, né? Que é sempre muito bem-vindo. Então, vamos fechar os nossos olhos, quem assim desejar, serenar nossa mente, o nosso coração, e elevar o nosso pensamento a Jesus, a espiritualidade amiga. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, Jesus, querido amigo, esse ser de luz, esse ser crístico, que esteve aqui conosco, nos trazendo tantos aprendizados, sendo modelo e guia para toda a humanidade. Espiritualidade amiga, que sempre conduz as nossas atividades, a nossa vida, os nossos estudos. Rogamos neste momento que permaneçam conosco, nos intuindo para encontrar as palavras certas, para que o estudo desta noite, a reflexão que iremos fazer, possa tocar o coração de cada um de nós e que nós possamos disseminar o Evangelho de Jesus por onde estejamos, pelo caminho, pelos nossos amigos, familiares, enfim, que possamos ser instrumentos na obra do grande Mestre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Podemos começar? Podemos. Eu fiquei sabendo que você gostaria de fazer uma retrospectiva aí, porque nós estamos tendo bastante seguidores novos. Eu gostaria, sim, porque eu fui rever o Evangelho, aliás, segundo o Espiritismo, tive que comprar um novo, porque o meu era de 82, do século passado, né? Ai, meu Deus, foi comprar outro. Aí comprei outro, e aí fui lendo tudo, e eu percebi que esse capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, é o maior capítulo de todo o Evangelho segundo o Espiritismo. E eu fiquei pensando por quê. Eu acho, e acredito, e li tudo, que é porque é difícil você entender bem-aventurados os aflitos. Muito difícil, né? E é isso que nós somos aqui nesse planeta Terra, aflitos, angustiosos, né? Então, eu peguei o título de cada item e fiz uma frase apenas para quem está começando hoje ou para quem está iniciando hoje, tentar compreender o que esse capítulo está querendo dizer para a gente. Então, sim, o primeiro item dos bem-aventurados aflitos é um item que fala sobre justiça das aflições. Então, justiça das aflições é uma coisa muito complicada
Porque como é que podemos pensar numa justiça de aflição? Deus é justo da minha angústia, da minha aflição, tudo que está acontecendo comigo é justo. Então, a primeira coisa que nós temos que saber é que todo efeito, né, tem uma causa. E essa causa somos nós que produzimos, né? E se Deus é justo, e Deus é soberanamente justo, essa causa há de ser justa. Então, o primeiro item fala sobre a justiça. Então, tudo que nos acontece é justo. Por mais que nós questionemos, por mais que nós estejamos vivendo um momento muito difícil, por mais que estamos perdendo pessoas, sofrimento de pessoas, há uma causa para as nossas aflições, para as nossas angústias. Aí vem o segundo item. As causas das aflições atuais. Então, tem aflição que eu mesmo produzo nessa vida? Tem muitas. Tem muita coisa que eu digo assim, puxa, se eu não tivesse feito isso, não aconteceria. Então, aquela minha aflição é derivada de uma ação que eu fiz nessa vida e nessa reencarnação. Porque nós mesmos, a consciência diz, puxa, se eu não tivesse feito, não teria acontecido. O terceiro item das aflições, da bem-aventurança, fala assim sobre causas anteriores das aflições. Bom, às vezes, nós voltamos no nosso passado nessa vida e não achamos nenhuma causa que justificasse, ou que justifique essa aflição. Nada me justifica receber um filho assim. Nada me justifica o que está acontecendo. Não foi aqui. Então, esse sofrimento, a causa das aflições nossas nessa vida, ela pode ter vindo de vidas anteriores. Então, os nossos olhos carnais, eles não conseguem compreender a justiça de Deus só porque nós não vemos. Falta de fé da nossa parte, uma grande falta de fé, né? Então, Deus é justo, as causas podem ter vindo dessa própria vida, as causas das nossas aflições podem ter vindo de vidas anteriores. E por que é então, que é o quarto item, por que é então que eu esqueço o passado? Para me explicar, será que eu não poderia lembrar que a causa da aflição foi por isso, isso e isso? Não, não poderia. Deus, na verdade, na sua bondade infinita, ele nos faz esquecer do porquê do sofrimento. Vamos dizer que eu tenho um resgate muito grande com uma criatura que eu fiz muito mal. E no meu planejamento, no plano espiritual, eu me comprometi em acolhê-lo no meu lar. O que seria se eu lembrasse do passado? De outras vidas? Então, o esquecimento do passado é inerente para o nosso crescimento com aquela aflição que está acontecendo, aquela vicissitude que está acontecendo na minha vida. É a misericórdia divina, né, Cecília? Jane. O esquecimento do passado é a misericórdia divina na nossa vida. O que nós estamos passando nesse momento? Quer dizer, será que se eu soubesse do porquê, eu teria forças para tocar em frente, para ir para frente? Talvez não. E aí vem, poxa, então, se eu não me lembro, qual é o motivo da minha resignação com tantas aflições? É um só o motivo. Primeiro, nós somos os autores dos nossos sofrimentos, quer aqui ou quer anteriormente. E segundo, a fé na vida futura é o que nos motiva a aceitar com resignação aquela aflição que a gente teve naquele momento por aquilo. E o último item aqui, que é o sexto item, fala do suicídio e da loucura, que foi muito bem debatido por vocês, né? A fé, a confiança no futuro, acreditar é o melhor preservativo contra o suicídio e a loucura. E o materialismo
nos leva, muitas vezes, à falta de expectativa, de esperança, de justificativa. Eu acho o principal ponto. A incredulidade, sou incrédulo, dúvida do meu futuro, ele não existe, e as ideias materialistas, gente, que você acabou de falar, são aqueles que nos incitam para o suicídio, a autodestruição, porque não tem nada depois. Por que é que eu vou ficar sofrendo tanto nessa vida se não há mais nada? Para quê? Então, é falta de fé, não ter perspectiva de futuro leva. Aí vem uma segunda parte desse capítulo, que são as instruções dos espíritos para nós. Então, começa um novo item, né? Esse aqui eu já participei, do bem e do mal sofrer. Gente, Sim. dá para sofrer bem? Não dá para sofrer bem? Então, o bem sofrer é quando nós compreendemos. Eu compreendo que eu tenho que passar por aquilo, é o bem sofrer. E o mal sofrer, em duas palavrinhas, é quando a gente não compreende, há um desânimo, você se entrega e a gente se revolta. Se revolta e a gente sabe, né? Que Deus não vai dar um fardo mais pesado daquele que nós podemos carregar. Então, os espíritos começam a nos instruir que nós podemos sofrer bem. Para que mal sofrer? Vamos sofrer bem. Aí vem o mal e o remédio. A gente também participou dessa aí, né? A cada sofrimento há um remédio adequado. Mas o melhor remédio, o melhor que está nesse item, instruído pelos espíritos, é a fé. Nós somos homens de pouca fé. Então, nós nos deixamos, não tomamos o remédio correto, né? Aí vem a terceira orientação dos espíritos. A felicidade não é deste mundo. Acho que foi da semana passada, né? Acho que foi da semana passada. Que a gente falou muito que a felicidade, aqui nós estamos no mundo ainda de provas e expiações, a caminho de um planeta de regeneração, que a felicidade é muito efêmera aqui na Terra, a gente tem momentos de felicidade, mas muito mais de angústias. E, na verdade, aqui é um lugar de provas e expiações realmente, Jane. E tem alguma coisa que seria bom para todos? Aí Kardec responde, né, os espíritos. Na vida material, seríamos felizes se ficássemos felizes com a posse do necessário. Agora vai a pergunta. A gente fica feliz com a posse do que é necessário? Vestir... E o que é necessário, né? Para um, às vezes, o outro não é. E a gente ser insaciável, por isso que não nos sentimos felizes. E na vida moral... é a fé no futuro, essa consciência de que a gente tem o futuro. Isso seria felicidade para a gente, mas a gente não se contenta com isso. Nem com o que é necessário e nem só apenas que tem um futuro depois. Por isso que a felicidade ainda não é deste mundo. E o item, o quarto, né, da aula passada, que são a perda das pessoas amadas, que são as mortes prematuras. Então, aqui fala um pouquinho, né, que Deus vai conceder àquela pessoa uma ida antes, né? Aquilo que vai antes do que a gente precisa, como nós somos egoístas. Aquela perda da pessoa amada, da morte prematura, é um grande benefício que Deus nos concedeu. Mas como é difícil você perder alguém e dizer que é um grande benefício que Deus nos concedeu. Então, isso, Jane, mostra para a gente o quanto que a gente ainda é pobre de espírito mesmo ainda, né? Porque a gente não consegue chegar. E agora a gente vai entrar no assunto de hoje, né, Jane? Sim. E aí, ouvindo você fazer a retrospectiva, eu me recordei que o Mirko entrou nesse capítulo na primeira semana de fevereiro. Então, nós estamos no fim de março. Então, o importante do estudo não é a velocidade, né? É o aprendizado. Nós aqui não temos pressa, né? Então, quem está nos assistindo, se tiver alguma dúvida, se tiver condições, a gente responde. Se não tiver, nós perguntamos para os universitários. Tudo bem. Perguntamos. Então, vamos... Mas a nossa intenção é fazer a moda lá de Minas.
o estudo miudinho, bem miudinho, para a gente entender, refletir e principalmente aplicar no nosso dia a dia. Então, aqui, capítulo 22, se fosse um homem de bem, teria morrido. E quando nós lemos só essa frase, já nos traz algumas reflexões, né? O que é ser um homem de bem? Será que os maus são preservados? E por que são, se a gente acha isso também, né? Nossa, sim, acontece uma coisa ali, morre. Ah, mas se fosse um homem de bem, não tinha morrido, né? Então, essa frase, quando um homem mau escapa de um perigo, a gente fala, puxa vida, antes dele do que aquela pessoa tão boa, não é verdade? Mas ele escapou do perigo. Ele não morreu. Foi o outro que foi bom. Aí nós temos que pensar, o que nós estamos fazendo aqui? Se o homem de bem foi antes um homem bom, que cumpriu a sua tarefa, é uma coisa muito difícil de entender. Cumpriu a sua missão, ele pode ir embora. Para que ele vai ficar preso nesse corpo material? E o homem de mal, que ainda ficou, está com chance. Por quê? Porque Deus nos dá a possibilidade de resgatarmos todas as nossas dívidas, quer seja numa, 2, 100, 1000 encarnações. Então, este homem que ainda não progrediu, foi dado a ele mais tempo. Então, este homem de mal que a gente fala, olha, puxa, por que não foi ele? Tão ruim, faz tanto mal. É a chance divina. Para que é um tempo que ele tem ainda para resgatar suas dívidas. É uma frase... Nós usamos até um ditado muito antigo, né? Que vaso ruim não quebra. Como se nós tivéssemos condições de avaliar, né? Qual o desígnio divino, o porquê que um está desencarnando, o outro não. E em que aspecto é um homem de bem? Né? É pela fisionomia, pela boa aparência, pelos bens materiais. Nós estamos vivendo num mundo de muitas ilusões. Acho que homem de bem, de meio aqui é raríssimo. Porque como a gente estava recordando aqui, a felicidade simples, nós não concordamos com ela. Ter o que nos basta não nos traz felicidade. Entendeu? Então, então nós não somos bons. Nenhum de nós somos feitos. Nós não conseguimos resolver as nossas questões e dizer, não, eu sou feliz. E então, quando o Kardec, né, os espíritos dão um exemplo do vizinho e depois dão um exemplo, Jane, de um presídio. Isso. Esse exemplo é muito lindo, quer dizer, o homem de bem que cumpriu a sua pena, ele foi libertado. Ele saiu da cadeia. Se você considerar que está reencarnado, é uma prova, é uma prisão para o espírito, o homem de bem vai antes mesmo. É assim, sim, essa relação é muito difícil, porque o homem mau vai ficar ainda na cadeia. Ele não cumpriu a pena dele, então ele fica ainda no corpo físico, exercitando, experienciando, fazendo o seu dever de casa, até cumprir parte da sua obrigação. Sim, aí está a verdadeira justiça divina, né? Porque dá oportunidade a todos, muito diferente da nossa visão, que muitas vezes nós nos achamos no direito de julgar, inclusive a pena de morte. Né? Ah, essa pessoa não tem mais solução. Quem somos nós para dizer isso? Se Jesus falou que nenhuma ovelha se perderia do pastor, nenhuma ovelha se perderia do seu pai. Então, aí que nós acreditamos na reencarnação, a todos é dada a oportunidade de ficar aqui, de cumprir as suas tarefas,
E muitas vezes o homem de bem, ele não desencarna porque ele também tem muitas tarefas ainda a cumprir, né? Ele tem uma missão. É Por verdade. exemplo, nós temos aí o Divaldo, está com 93 anos, não desencarnou. Não. Será que não é um homem de bem? Olha, Né? ele é mais do que um homem de bem, ele é um missionário, né? São poucas pessoas que são missionárias mesmo, que estão aqui para cumprir uma missão. E só a divulgação que ele está fazendo desse livro aqui, No Rumo do Mundo de Regeneração, já é uma tarefa sublime, porque tá dando alento para muitas pessoas que estão perdendo seus familiares. Então, Sim, vai explicar para a gente que é uma explicação lógica, científica, filosófica e religiosa que ele traz nesse livro pelo momento que nós estamos passando. Então, qual foi a missão dele mesmo? De ficar mais um tempo, com 92 anos, sendo que ele fez uma cirurgia na coluna e tal, tinha dor dos ombros. Ficou porque ele tem uma missão. E sim, missionário é missionário, que são pouquíssimos nesse planeta de provas e expiações. Então, sim. aqui está a missão dele nesse momento. Né? Sim. E para quem, Cecília, quer saber um pouco mais, nós vamos chegar lá. Está lá no capítulo 17. Sede perfeitos. E lá fala sobre os caracteres do homem de bem. Não se deprimam quando lerem, porque estamos todos juntos. Né? A gente lê e fala, nossa, a tarefa é grande. Não, nós não somos nada perfeitos. Nós estamos assim ainda, vamos dizer assim, na pré-escola. Eu acredito. Sim, Eu acho que se esse mundo é uma escola, e ele é, e nós temos tanto que caminhar, nós estamos na pré-escola ainda, porque nós estamos tentando, nós estamos tateando, então haverá um momento. É essa fé no futuro, Jane, que nós deixamos de ter quando nós nos desesperamos, né? E às vezes escuto algumas pessoas falarem, mas eu não tenho a fé. Eu não tenho fé. Eu preciso de pedir para alguém fazer a prece, eu preciso para alguém tem que me dar um passe, alguém tem que, porque a minha fé é pequena. E a gente acha mesmo que a nossa fé é pequena. Mas nós podemos, eu falei na vez passada, a gente tem que adubar a fé. Como que a gente aduba a fé? Fazendo o que nós estamos fazendo exatamente hoje. Porque tudo que nós estamos falando aqui já é do nosso conhecimento, né? A gente sabe lá, aquele sininho que baixa na consciência da gente, do que é certo, do que é errado, do que eu posso, do que eu não posso, que se chama consciência, ele está 24 horas badalando na nossa cabeça. Sim. Jerônimo Mendonça, que já desencarnou, né, era amigo de Chico, ele tinha vários problemas de saúde, ele viajava o Brasil inteiro fazendo, se você me permite contar essa história. Pode contar. Acho que é bem bacana, que eu ri muito quando ele fez essa palestra. Então, ele viajava o Brasil inteiro dentro de uma Kombi, deitado. Por isso que ele é conhecido como o gigante deitado. E numa dessas palestras, ele conta que ele teria que fazer uma palestra numa cidade, foi uma outra pessoa fazer para ele, porque ele estava muito doente. E essa pessoa foi fazer a palestra e, retornando para a cidade dele, sofreu um acidente, tombou o veículo. E aí ele, depois de passar o susto, viu que estava encarnado ainda, né, estava tudo certo, ele foi agradecer, pegou no porta-luvas o evangelho e abriu. Quando ele abriu, se fosse um homem de bem, teria morrido. Então, você pensa. Então, para nós, quando eu fui assim pesquisar, né, se eu abrir um dia nesse capítulo, para nossa, qual que é a reflexão que eu tenho que trazer? Qual que é o alerta? Então,
uma das reflexões é que é muito provável que eu tenha algo a fazer aqui ainda, né? O propósito de se melhorar, e aí nós vamos lá, Santo Agostinho, que ensinou que todos os dias nós devemos fazer uma reflexão, consultar a nossa consciência, se perguntar como foi o dia, se hoje eu não ofendi ninguém, se eu não tratei ninguém mal, se eu fui justo, se eu fui bom, né? Não somente lá no final do ano, porque aí já são 365 dias, a gente não vai conseguir fazer uma reflexão. Não. Então, essa reflexão tem que ser diária. Vamos então, o propósito... Que nem um aluno, não adianta fazer a prova no final do ano. Se você refletir, fizer as avaliações mensalmente e intervir naquilo que você errou, faz de novo, faz a intervenção pedagógica, é a mesma coisa. Não adianta esperar o final do ano para fazer o balancinho, não. Ele é permanente, ele é contínuo, né? Diário. É verdade. Aí ele traz também a reflexão de muitas pessoas que estão à deriva, que ainda não despertaram, né? Então, permanecem aqui por causa dessa oportunidade, da misericórdia divina, da pessoa ficar até ela despertar, porque em algum momento da vida a pessoa vai despertar. Assim como o apóstolo Paulo fala lá, é uma frase que eu gosto muito, ele fala na questão 1009, ele fala que gravitar para a unidade divina, tal é o objetivo da humanidade. Então, esse é o objetivo de todos nós, gravitar para a divindade. Então, num momento ou em outro, nós vamos chegar a esse estágio. Nós vamos. Ele termina ali, quando ele compara do cárcere, né? Quer dizer, o que pagou a sua dívida se livrou do corpo, se livrou do cárcere. Aí, então ele fala assim, ficai sabendo, olha que difícil, eu falo que é tudo difícil porque é difícil, tá? Ficai sabendo que a verdadeira liberdade para nós espíritos consiste no rompimento dos laços que o prendem ao corpo e que, quando vos achardes na terra, estarei em cativeiro. Então, a gente não quer perder o corpo físico, mas se a gente tiver a dimensão do tempo, aqui nós estamos presos. Lá é a vida, onde nós recordamos as vidas passadas, onde nós vamos entender o porquê das nossas angústias, onde nós vamos entender todos os porquês. Mas aqui é o nosso cativeiro. É difícil, né? E a gente é tão apegado a tudo que é matéria, até a matéria mesmo, matéria física e matéria familiar, né? Então, é bem complexo a gente poder entender isso mesmo, né? Sim, todos querem ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Né? Todo mundo quer para o nosso lar, não quer para o umbral, mas não quer morrer, né? Quer ficar aqui. Será que é falta de fé? É falta de fé da nossa parte, sim. Por mais que a gente diga da fé, não podemos, né? Deve ser maravilhoso, melhor aceitar, né, Carla? A Carla está colocando aí. Mas a gente não aguenta, né? Porque não é porque a nossa fé ainda ela é ainda não é materializada dentro da gente. Ainda não é. Ela é uma fé exercitada ainda, né? Bom, aqui no finalzinho do homem, né? Se fosse um homem de bem teria morrido, se fosse um homem de bem teria morrido, ele vai falar que a gente, e você já colocou isso, que a gente não pode censurar porque a gente não compreende os porquês. Esses porquês que todo mundo fala, já tem que ter fé dogmática. Eu não sou uma pessoa de fé dogmática, tá? Eu sou uma pessoa de fé da ciência, da filosofia. Raciocinada, para resumir, porque a gente conversa com muita gente e hoje eu fiz um comentário que a minha vinda para o Espiritismo foi pela dor,
Mas bem antes da dor, eu tinha uma incompreensão da justiça divina, eu tinha uma incompreensão, e acho que eu já até falei aqui, daquela imagem que não é do tempo de vocês, no tempo da guerra, um urubu comendo uma criança que nem tinha acabado de morrer. Uhum. Isso foi o momento que, assim, me abalou. Mas que justiça é essa? Não, mas Deus sabe o que faz. Eu falei, Deus sabe o que faz. É o homem que construiu isso. Foi o homem que construiu a guerra. Mas é aquela criança, é aquele indivíduo. Ele construiu, ele foi criado naquele momento, acabou o momento dele, né? Então, esse entendimento, só o Espiritismo que traz pra gente. Você não tem uma outra maneira. Então, é preciso que a gente entenda realmente o porquê que é uma libertação sair desse espaço que nós estamos no cativeiro, né? E não criticar. Porque Deus é justo em todas as suas coisas, mas Ele é justo porque nós temos uma explicação das causas que a gente mesmo trabalhou para ter as nossas aflições, né? Sim. E aqui ele chama atenção também, no último parágrafo, né? Tá. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender. Então, nos chama a atenção no sentido que a nossa visão ela é muito limitada Isso. e a termos prudência no nosso julgamento. Ou seja, aquilo que nós desconhecemos, é melhor nós silenciarmos. Na verdade, nós não, ele fala a palavra, nós não apreendemos, quer dizer, nós não trazemos para o nosso eu, ainda tão inferior, essa compreensão. Por isso que a gente não tem que julgar. Apesar de que a ciência e a religião estão caminhando muito, muito próximo agora para explicar para a gente isso. Mas enquanto nós não apreendermos, não de aprender, mas de apreender, de segurar, a gente não pode estar julgando mesmo, porque nós somos inferiores, até uma limitação que nós temos para compreender as coisas, não é? Isso me traz também a reflexão sobre que todos nós somos chamados à evolução, né? A gravitar para Deus. E como que nós vamos gravitar para Deus? Desenvolvendo as duas asas que nós temos, o lado intelectual e o lado moral. Então é importante que nós façamos o estudo, porque somente através do intelectual, né, não é intelectual científico, não se refere ao conhecimento científico, e sim o intelecto de compreender as coisas do alto. Porque se hoje, por exemplo, nós pegarmos aí 10 pessoas e falarmos se ela entende os ensinamentos de Jesus, que esteve aqui há 2021 anos, eu acredito que 80% não saberia explicar, né? Para ser ainda, eu acho assim, bem positiva nesse aspecto. Então, nós temos que desenvolver esse lado intelectual, porque é através dele que nós vamos adquirir esse senso moral dos conhecimentos de Jesus. E aí as coisas vão ficar mais fáceis, porque o sofrimento, eu lembrei agora do Mirko, ele sempre falou muito isso no estudo, que a vida da gente é um caminho. Toda vez que eu me desvio desse caminho reto, eu estou desviado e aí eu sofro. Porque a única maneira que nós temos de chegar mais próximo das coisas de Deus, de nos melhorarmos, ainda é pela corrigenda, digamos assim, né? Pela corrigenda. Não tem, né? Se está tudo bem, são diversas pessoas que têm esse discernimento. Ah, está tudo bem na minha vida, eu vou agradecer. Mas a grande maioria, tá tudo bem, eu vou fazer um churrasco, né? Eu vou fazer uma festa. E aí nós nos afastamos do que realmente é a verdadeira felicidade, que é essa paz no nosso coração. Então, é isso que você falou de estar bem. Tá tudo feliz, vamos fazer um churrasco.
E aí, quando acontece alguma coisa, você busca a religião, você busca a Deus, né? Então, a gente procura na hora da dor, né? Na hora que tá tudo bem, a gente acaba não procurando. Então, esse exercício é um exercício que deve ser diário. Já que a gente Sim, faz o balancete todo dia, né, Jane, que você falou, faz esse balancete e não dá conta de no outro dia mudar aquilo que você queria mudar, mas que você não mudou, de vez em quando tem um apertão na vida da gente, uma dor muito profunda, e a gente se volta para dentro da gente para nos entendermos, para nos compreendermos, para nos perdoarmos, para nos conhecermos e aí sim a nos amarmos. Aí então eu estou pronta para abraçar o outro, né? Isso que é bastante. sim. Né? A Tereza está perguntando aqui que a capacidade De discernir. de, de discernir bem e mal é isso também? Então, né, de acordo com que você vai evoluindo esse aspecto intelectual, você começa a ter mais condições de análise dos aspectos morais e começa a discernir o que é o bem, o que é o mal, o que é certo, o que é o errado. E aí É como se abrisse um farol. é como se a gente tivesse uma lei divina só. Essa lei divina faz você discernir certo. Agora, as leis dos homens diz que o bem e o mal é relativo. Conforme a época que nós vivemos, algo que é mal hoje foi bem no passado. Era aceito pela sociedade. Então, nós temos as leis divinas ou naturais e as leis dos homens. Então, Tere, quanto maior a sua capacidade intelectual e moral, mais fácil o discernimento entre o bem e o mal. Então, isso é Sim, uma verdade que depende da evolução do ser humano. sim. E aí eu trago novamente Paulo, o apóstolo, que ele, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, tem uma frase belíssima, que ele diz o seguinte: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Então, em que momento que ele escreveu isso? Ele escreveu aos Coríntios porque os coríntios, apesar de já ter um conhecimento das leis divinas, eles ainda estavam muito ligados aos vícios, à prostituição, eles tinham os banquetes, né? Então tudo era permitido. E aí ele fala essa frase tão maravilhosa que nos traz a reflexão da liberdade cristã deve estar em conformidade com a palavra de Deus, ou seja, seus ensinamentos. Então, quando nós começamos a refletir sobre as coisas de Deus, nós começamos a escolher o que é lícito para mim, o que para mim é importante, o que não é. Então, a mente da gente se abre em vários aspectos. Eu não me deixo viciar, né? Eu não me deixo ser levada por um vício, ser conduzida. Então, eu coloco a minha fé em Jesus, na espiritualidade, e eu confio de que eu vou ter esse amparo. Porque a gente, quando começa também a dar esses passos em direção ao alto, nós começamos a contar com o amparo da espiritualidade. Não é que as coisas ruins não vão nos acontecer, né? Ruins na nossa visão. Sim, nós vamos passar pelo que a gente tem que passar, mas digamos que nós vamos ter mais força, mais amparo. E é preciso de mais força, mais amparo. Naquele dia que você tem que ir no trabalho mediúnico, parece que tudo estava acontecendo para você não ir. Então, a gente tem o amparo, mas também tem um outro lado que te impede. Então, é uma luta dentro de você mesmo para dizer, não, esse é o meu compromisso. Esse é o meu pedaço, né? Daqui para frente, este dia é um dia reservado. E no início, sabe, Jane, parece que tudo é um complô para que você não vá para o caminho. Então, é preciso que de manhã você tenha o seu evangelho aberto, feito de manhã,
para ter o amparo da espiritualidade nesses dias que você está trabalhando, como nós estamos trabalhando agora. Isso aqui é um trabalho, eu acredito, de divulgação da doutrina espírita, né, para incentivar essas pessoas que estão aí nos assistindo a refletir, né? Eu acho que nós nunca tivemos tantos momentos como agora para refletir sobre as nossas vidas, sobre o valor que nós damos às coisas materiais, sobre as nossas pequenas rixas, as nossas pequenas, né, cutucões, pequenas coisas que a gente leva um tempão para desculpar ou serem desculpado. Então, um momento como esse é um momento também da gente estar refletindo, né? Parece que tudo vai casando muito bem dentro do nosso interior. E refletir, assim, no sentido de refletir a mudança para dentro da gente, né? Porque a gente sabe refletir a mudança para o outro. O outro podia fazer isso, o outro podia fazer aquilo. A coisa mais fácil do mundo é julgar o outro. Mas nos eventos de todos os dias, de todas as horas, de todos os minutos, o julgamento que nós devemos fazer é um julgamento do nosso interior, das nossas ações, e não da do outro. A do outro é problema dele. A minha é problema meu. Né? Então, então mesmo, né? Mesmo porque nós não sabemos o que está passando com o outro. Então, nós precisamos ter empatia, né? Nos colocarmos no lugar do outro. E muitas vezes, quando a gente se coloca no lugar do outro, nós nem vamos ficar ofendidos diante de uma ofensa, digamos assim. Não. Eu ouvi essa semana uma reflexão que eu achei muito bacana e que eu confesso que eu não tinha pensado neste ângulo ainda. Que a gente sempre fala que o perdão, né, os 70 vezes 7, quando a gente lê, nós pensamos, né? Mas isso aqui é coisa de espírito evoluído, né? Mas espírito evoluído se sente ofendido? Não. Jesus Não. se ofendeu com Judas? Não. Judas, Jesus o chamou de amigo no último momento. Por quê? Porque Jesus era amigo mesmo dele. Ele até poderia não ser, mas Jesus era. Então, o perdão não é coisa de espírito evoluído. O perdão é coisa para nós que estamos aqui trabalhando as nossas imperfeições, as nossas dificuldades. Você já tinha visto essa reflexão, ou Cecília? Essa questão do perdão, porque Deus não perdoa, nem Jesus perdoa. Por quê? Já tinha visto essa reflexão. Não perdoa. Eu falar perdão, meu Deus, perdão, Jesus. Não. Ele não perdoa. Pois é, né? Me diz uma coisa, esse pedacinho dos tormentos voluntários a gente vai discutir hoje? Tá faltando 17 minutos. Eu não sabia. Vamos fazer? Uai, assim, porque aqui nós estamos falando de tormento do outro, né? E aqui está falando de um tormento voluntário, né? Eu acho que como que eu posso ter um tormento que vem de dentro de mim mesmo? Será que eu não penso muito bem? E eu demorei para ler esse pedacinho. A gente até pode voltar na semana que vem, depois, para falar sobre isso. O que é que nós fazemos para nos atormentarmos? Ele fala um monte de coisa, mas eu vou resumir bem simplesinho. Às vezes nós nos tormentamos porque queremos aquilo que nós não temos. Porque nós temos inveja, porque nós temos ciúmes, porque nós queremos aquilo que o outro tem. E começamos a nos atormentar. E isso é um sofrimento inenarrável para o ser, porque ele sempre está olhando para cima. Então, quando ele vai falando aqui, né, ele, na verdade, não aceita os gostos da vida da alma, e sim só o que ele goza materialmente. Então, ele não tem, ele quer, então olha para o outro, por outro, e a gente sabe que tudo que bate, volta para a gente mesmo. Então, são tormentos dificílimos, que a pessoa não consegue compreender. Mas ela, para mim, até faz, às vezes, esses tormentos um tanto quanto inconsciente. O desejo de ter aquilo que o outro tem, e não do olhar para baixo.
As pessoas que não têm tormentos voluntários são aqueles que sempre olham para baixo. Olha lá, aquele não tem o que eu tenho. Graças a Deus eu não tenho uma perna, mas aquele lá não tem uma perna e uma mão. Né? Então, a minha sogra que brinca sempre, minhas filhas também brincam, né? Ai, mas bateu o carro. Graças a Deus que tem o carro. Não é? Se você não tivesse carro, você não tinha batido. Mas não é assim que o ser humano, ele conduz, né? Então, ele se irrita, ele é frívolo, ele faz questão de cutucar o outro. Eu falei, mas como é que pode ser um tormento voluntário? Quer dizer, E nós temos que tomar muito cuidado, Cecília, com as crianças, inclusive, né? Essa questão de drama, né? Eu falo porque nem vou falar que aqui em casa eu tenho isso. Tem hora que eu falo assim, ó, vamos parar com esse drama, né? É drama. Faz um drama. Então, o sofrimento, quando ele bate a nossa porta, ele, a dor que ele traz é inevitável, mas o sofrer constante, aí já é querer se martirizar. É você pegar aquele sofrimento, puxar um sofá na sala e pôr ele sentado e ficar aqui com ele, dia e noite, com esse sofrimento. Falando, relembrando, rememorando, e cada vez que nós tocamos no problema, nós sentimos todas as dores. Então, é uma ferida que ela não fecha. Porque aqui está colocando, na verdade, para o invejoso e para o ciumento, não há repouso, ele nunca repousa. Estão perpetuamente febriciantes, sempre o que não tem e os outros possuem, lhe causa insônia, vertigem. E aí o livro vai falando de tantos tormentos que você mesma criou voluntariamente. Aquilo te faz um mal de não ter aquilo que o outro tem. E tudo que nós temos para trás era assim. A gente tem que se gostar de como a gente é, do que a gente tem. Então, eu fiquei assim, até comentei com a Tere, puxa, mas que pedacinho pequeno, que pedacinho, né? Quer dizer, você se tormenta voluntariamente e para fazer o ciumento que é a vida mais difícil do que a pessoa ciumenta, porque ela quer controlar, nós não somos donos de ninguém, né? Quer controlar, então muitas vezes fica monitorando aonde o outro vai, que hora que volta, o que que fez, o que que não fez, olha celular e artimanhas e não sei o quê. Gente, isso é uma perturbação da mente, do espírito, e também a causa de muitos aspectos de obsessão. Sim, de encarnado. Ele obsedia, o ciúmes faz com que ele mesmo obsedie o outro e também abre a guarda para a obsessão dos desencarnados em relação à pessoa. Então a pessoa vive perturbada, ela vive atormentada por conta dessas duas coisas que são terríveis, a inveja e os ciúmes. E nós somos pessoas ciumentas, né? Assim, ciumenta disso, do filho, daquilo. E um tanto quanto invejosa, não vou falar invejosa porque a gente já passou por isso. Mas às vezes a gente não está satisfeito com aquilo que tem, porque se estivéssemos, a gente seria feliz, não é? Estava lá na pergunta 922 do Livro dos Espíritos, né? Mas é preciso fazer esse trabalho. E aí no finalzinho ele vai colocando, mas que trabalho é esse que a gente tem que fazer com a gente, né? Olha para baixo, ao invés de olhar para cima. Nossa, fulano, você viu a posição dele? Eu tinha a mesma quando era estudante. Olha para onde foi e eu não consegui sair do lugar. Mas você pode fazer assim, olha ciclano, nós estudamos juntos. Olha onde ele ficou. Puxa vida, eu posso ajudá-lo. Então, aonde você está, onde você vive, quem você nessa lição aí dos tormentos voluntários, você não tem que olhar para aquilo que o outro tem. Você tem que ajudar aquilo que o outro não alcançou. E dar graças àquilo que você obteve com o seu trabalho, com o seu amor, com a sua família, com a sua religião. Então, é o dar graças que a gente deixa de dar
muitas vezes na vida da gente, né? E agora que a gente vê tanta gente sem emprego, sem alimentação, né? As pessoas que trabalham, que são efetivas, recebem o salário independente se vão trabalhar ou não, mas nós temos o outro, que não tem condições, que são trabalhos, né? Que são trabalhos que não tem uma efetividade de salário. Então, a gente tem mesmo que estar ajudando, tem que estar orando e olhando sempre. Não que a gente tem que, a gente tem que ser ambicioso no sentido de crescer, de ter mais fé, de subir na vida, mas não com o objetivo de ter aquilo que o outro tem, né? E sim... Eu, assim, na conversa fraterna, muitas vezes, né, quando a gente está conversando e a pessoa chega reclamando de muitas coisas, de muitas situações, então uma forma de orientação, de fazer ela refletir é, assim, quando nós estamos numa situação difícil, que a gente acha que é insuportável, vá numa creche, vá num hospital, né? Vá na prisão, Vá! vá no cemitério, Vá! né? Vai ver quanta dor, quanto sofrimento. E aí o nosso sofrimento fica tão pequeno, Fica. né? No hospital, às vezes a gente está reclamando de uma coisinha. Quantos estão lá no hospital lutando pela vida? E nós estamos com a vida aqui, né? Então, esse olhar não é olhar para baixo no sentido da gente diminuir. É olhar o sofrimento que o outro tem. Que o outro tem muito mais do que a gente. E você, com toda a doutrina, pouca, né? Pouca doutrina, Pouquíssimo, né? pouquíssima ainda no meu pensamento, nós podemos ajudar o outro, sim. A Tere está falando da sua bela dica, Jane, de ir mesmo para um... Vai dar um passe no nosso lar, que é o sanatório. Vai lá dar um Sim, passe, levar uma palavra. Vá no asilo de velhos. Quando você entra no asilo de velhos, você tem um choque, você fica abalada. Aí você reconhece o tanto que você tem. sim. A Tereza queria estar falando aqui, né? Você me lembrou que Emmanuel indicava isso a Chico Xavier, né? É, não sabia. Ela tá interagindo aqui, acho que ela queria dar uma Me novidade para contaram você, aqui. né, Johnny? Bom, amiga, eu acho que aqui que ele fala, até grifei, em lugar de procurar a paz do coração, a realidade real deste mundo, é ávido de tudo aquilo que pode agitá-lo e perturbá-lo. Então, o equilíbrio. Nunca fomos tão chamados ao equilíbrio como nessa pandemia, né? O equilíbrio do corpo, né? Através de uma prática de atividade física, através de sair um pouco do ambiente, de praticar meditação, enfim. Tanto a criança, o jovem, o adulto, o idoso, todos somos chamados a essa reflexão de equilíbrio do nosso organismo físico, de cuidar da nossa saúde mental, espiritual. Então, é um momento que nós somos chamados a equilíbrio, a evitar tantas coisas que nós fazíamos. A gente estava num momento que encontrava alguém na rua, assim, dava um oi de longe, assim, né? Oi, tudo bem? Ah, eu tô corrida, tô sem tempo. Não é a frase que a gente mais falava? Tô Era, sem agora a gente quer tempo. abraçar, né? Meu Deus, como a gente refletiu nessa pandemia, né? Ó, não dá beijinho, ó, não tô com tempo. Tudo que você quer agora é parar e falar, ô, minha filha, oh, porque no meu trabalho, nós nos cumprimentamos todos os dias com um beijinho. Toda a equipe do gabinete, todo mundo que entra, a gente levanta, abraça e beija. Como Terapia do abraço. como foi difícil não abraçar. E quando a gente corria, que não dava tempo, agora a gente quer parar e quer ter tempo para dizer que o toque, né, essa troca de energia, essas ondas que nós emanamos com as pessoas que nós gostamos, porque às vezes a gente tem um choque
de vibrações diferentes com algumas pessoas, né? O nosso pensamento é como onda, como a física fala, as luzes, o som, né? O som são ondas que vibram. E o pensamento também são ondas, é matéria. Então, como é gostoso quando você chega e alguém percebe que você está precisando de um abraço e te abraça. E abraça e parece que aquilo vira uma coisa só. E você recebe aquela energia positiva ou você dá aquela energia positiva para outra pessoa. Que coisa maravilhosa. E nós estamos impedidos. Ah, eu adoro um abraço. Então, agora o nosso abraço é com a máscara e um sorriso no olhar, né? Uma outra maneira de abraçar fisicamente, mas o nosso pensamento, ele é matéria, ele pode chegar assim a todo mundo e abraçar as pessoas, né? Semana que vem, travou um pouquinho. Semana que vem nós vamos para infelicidade real, melancolia, provas voluntárias. Eu acredito que nós vamos ainda mais umas 2 lives para terminar esse capítulo, né? Está escrito o quê? A desgraça real. Então está escrito o quê? Não, a desgraça real é que nós estamos nós falando. O meu tá a infelicidade real. Nossa, então eu já comprei um livro novo que já não está batendo com o seu. Depois aqui, ó, o meu é esse. Mas não tem problema, eles usam de sinônimos, né? Eles vão, na verdade, aliviando um pouco as palavras mais pesadas. Do meu evangelho de 1983, 84, as palavras são mais leves, né? Depois vem a melancolia, o verdadeiro silício, né? Sim. Vai longe sempre. Então, e é interessante essas versões, Cecília, porque vai trazendo o espiritismo mais próximo às pessoas, porque a linguagem muito formal, né? Letra é muito Isso difícil. dificulta a compreensão. Nossa. Então é importante realmente essa visão que o espiritismo está trazendo, né? E esse é o propósito do Trilha. Pois então, você vê, eu estudei esse evangelho em 1900 e no século passado, 84, depois eu comprei outro, pererê. E agora o meu já não bate com o seu, eu falei, mas eu tô ficando velha muito rápido, porque a palavra, como diz, é muito rebuscada, para você compreender, é muito difícil. Então, esse livro novo, ele traz mais leveza no texto e mais facilidade para a pessoa compreender. Mesmo assim, eu vivo no dicionário, né? Por conta das palavras rebuscadas, então a gente precisa de... Antigamente, há cerca de uns 20 anos atrás, eu fui numa palestra do Divaldo aqui no Palácio Popular da Cultura. Eu entrei e saí sem entender nada. Nada, não. As primeiras deles, você entra e sai sem entender nada. Você tem que acostumar. Meu Deus! Porque ele vai e vem na história, então você tem que pegar tudo aquilo e trazer, né? É isso mesmo. A Fabi está dizendo que equilíbrio fora de casa é fácil e obrigatório. Em casa se torna muito difícil. Certíssimo. Será? Eu acho que no começo, até me lembro da Terezinha Neder, minha professora, e a Túlia Bertoni, numa dessas aulas, ela dizia assim, olha, estou cansada de gente sair de casa e colocar uma máscara de sorriso. Entra dentro de casa, deixa a máscara do lado e fica emburrada. Então, lá fora ela fala que é obrigatório, porque a gente tem esse hábito do trabalho. Olha, o teu problema de casa, você deixa em casa. Mas tem uma outra aprendizagem que a gente com o tempo vai virando. Problema do trabalho, você também deixa no trabalho. Assim você consegue não fazer esse desequilíbrio, sabe, Fabi? Porque a gente, às vezes, também chega do trabalho com problemas e carrega para dentro de casa, ou vice-versa. A gente tem que aprender a separar as coisas. Agora é a hora do meu lar, da minha família, do meu marido. Agora é a hora do trabalho. E a gente vai assim. Tudo é um exercício, gente. É um exercício porque a gente não aprende, né? Então, vamos
exercitar. Mas eu acho assim que esse exercício dentro do lar, tem uma passagem no Evangelho que fala disso, que na rua é o amigo de todos e em casa é o verdadeiro tirano. E então nós temos que tratar bem os nossos, né, com respeito, né, um obrigada, um por favor, refletir, aproveitar o momento do Evangelho no lar para conversarmos em família, começar aos poucos aí chamando para esse diálogo. Então, evitar a televisão em todos os cômodos da casa, como a gente vê muitas vezes. E aí fica cada filho num cômodo, o pai e a mãe em outro. Então, ir se isolando. A gente sempre tem que ter a querer juntar, querer e nos amar, né? Verdade. A Porque célula... a caridade, ela começa ao lado de quem está ao nosso lado, mais próximo, né? Não é lá na rua, não é fazendo doação, não. A caridade começa no lar. Tem muita passagem dessa mesmo. Você faz caridade para um, faz para outro. Em casa você é um tirano, você não dá nada. Tem muita coisa que fala sobre isso. Muita parte do Evangelho também fala sobre isso, viu, Jane? A gente ainda vai chegar para dizer que a família... Minha amiga, chegamos então a 1 hora. Ai, foi muito bom. Foi muito Gratidão. Eu que agradeço muito estar com você, viu? Continuamos rogando a espiritualidade para que ampare o nosso amigo Mirko, para que em breve ele esteja novamente aqui no nosso... Está uma luta, mas sigamos confiando na providência divina. E estamos pedindo moratória mesmo, que ele fique mais tempo aqui. Pode ser egoísmo. Até estava falando com meu marido que se ele partir, a minha reencarnação vai ficar mais difícil. Né? Porque é tão difícil achar um amigo que pega na sua mão e te ajuda, né? Então, e quantas pessoas vão se sentir assim, órfãos? Então, eu ando conversando longamente com Deus, falando, olha... A gente ajuda na recuperação, mas deixa ele conosco, né? Ele tem muito trabalho ainda, né? Estou fazendo a defesa, eu e muitas pessoas. Olha, um beijo no seu coração, sinta-se abraçada, tá? Você também. E que tenhamos uma semana abençoada. Gratidão a todas as pessoas que assistiram, que vão assistir ainda. Se tiver dúvida, pode mandar a perguntinha lá no direct, que nós vamos providenciar a resposta, pesquisar, enfim. Tá? Tchau, pessoal. Um beijo, boa noite. Tchau, Carlinhos, tô te vendo aí, Tere, quem estiver vendo. Querido também que eu tô vendo, Márcio. Bom, beijo para todo mundo aí, tá, gente? Regina. E eu vou lendo aqui a turma que eu conheço, viu? Muitos amigos, né? Um monte de Muitos gente. amigos, que bom. Apertar aqui essa setinha, enquanto eu tô falando, eu vou chamando as pessoas. Então, eu fiquei sabendo disso, amei. É isso também, tá? Beijo, gente. Tá bom. Beijo, boa noite.